Hoje vamos falar sobre criação de Pattern Library, entre muitas e muitas aspas, porque a gente não vai criar de fato uma Pattern Library. Na verdade, a gente nem vai falar sobre porque estão nas aulas gravadas. Mas eu deixei aqui o entre aspas, porque a gente vai criar entre algumas aspas, a gente vai esboçar ali o que seria uma Pattern Library, que eu falo tanto nas aulas gravadas, e a gente já vai introduzir o conceito de wireframe, que nada mais é do que o protótipo de média fidelidade. Então, eu só juntei aqui a fome com a vontade de comer para deixar o texto mais curtinho. Então, Pattern Library, vocês vão entender um pouquinho como a gente pode compor e depois a gente vai para o wireframe, ok? O que vamos falar hoje, então? Além dessa gloriosa mamãe aqui, nós vamos falar o que são wireframes de uma maneira bem rápida e concisa. A gente já vai entrar no que é um wireframe, né? Como a gente pode criar esse wireframe. E aí, automaticamente, a gente já fala sobre média fidelidade, que basicamente já vai estar intrínseco ao processo aqui da aula, certo? Começando, o que são wireframes? E nessa imagem vocês já conseguem ver de forma gráfica o que é um wireframe. É basicamente uma melhor resolução daquilo que a gente começou a esboçar lá atrás, né? A gente fez o desenho, normalmente baixa fidelidade é um desenho, um caderno mesmo. Eu já falei para vocês fazerem no Figma, para a gente já ter algo ali mais pronto para as próximas aulas. Espero que todos tenham adiantado aí. Eu fiz também uma liçãozinha de casa, estou com as minhas 5 telas aqui, eu já mostro para vocês. E aí, com base nessas telas que a gente criou ali atrás, né? Então, seja no desenho, seja diretamente já no projeto, né? Na ferramenta, a gente começa a desenvolver o nosso protótipo para chegar no wireframe, que é basicamente uma versão mais robusta daquilo que a gente iniciou, que aí a gente já tem um direcionamento melhor para chegar na alta fidelidade já com algo melhor composto, né? Então, a gente ainda não entra muito no quesito quais são as cores, quais são os textos precisamente, mas a gente já tem uma base melhor de fundamentação de esse título vai ser em negrito, em tamanho maior do que estava antes. Então, a gente consegue colocar aquilo do desenho em uma composição muito melhor. E eu vou explicar para vocês como a gente pode fazer isso lá no Figma. E aí, de forma geral também, o Ideas Team fala um pouquinho sobre o que são wireframes e eu acho super interessante dar uma lida, porque aí a gente tem um conceito melhor, né, na nossa cabeça. Então, são desenhos que mostram a relação do conteúdo colocado na interface, seja uma página do seu site ou uma tela de um aplicativo. É a base de um produto digital, informa onde e como usar as imagens finais, cópias e interações. Normalmente é feito um esboço usando caneta e papel, baixa fidelidade, ou criado com software de design como Adobe XD, e eles se promovem e eu promovo também, porque eu amo muito. Mas até que estou gostando da experiência com Figma, não é tão diferente. E até tem algumas coisas ali que me interessaram por serem um pouco diferentes do que eu tinha lá no Adobe XD. Então, reforçando, baixa fidelidade, esboço, média fidelidade, wireframe, robustez do esboço para a gente ir para alta fidelidade. Até aqui alguma dúvida, acho que é bem tranquilo, mas sempre gosto de perguntar. Nenhuma? As pessoas que estão com a câmera aberta, elas se tornam as pessoas que falam por todas, tá? Então, se vocês fazem assim para mim, eu vou entender que todo mundo está falando assim para mim. Fechou. Como criar um wireframe? Também vou ser bem sucinto aqui para a gente focar na aula prática. São alguns pontos que a gente pode ter aqui de idealização, né? E aí alguns pontos até que já estão meio intrínsecos ao processo de criar lá atrás o protótipo de baixa fidelidade. Então, a gente tem, inicialmente, o reúna seus dados, né? No caso, a gente entende, como eu sempre disse lá no começo, a gente entende o usuário, a gente faz uma coleta ali para a gente criar o processo de empathise, né? Que é ali do Design Thinking. Então, a gente entende, a gente faz entrevistas, a gente manda formulários para preenchimento, a gente tenta, de alguma forma, recolher dados para a gente entender se o que a gente está querendo propor, de fato, é algo que vai ser utilizado. Porque não adianta a gente ter todo esse tempo, esse esforço, e principalmente esse investimento, na maioria das vezes, para nada. Né? A gente chegar lá no final e ninguém usar o que a gente está propondo. Então, até interessante a gente pensar que a própria reunião de dados é com base até mesmo no baixa fidelidade. Né? Então, a gente cria o protótipo de baixa fidelidade para que os usuários eles já tenham uma ideia do conceito, ou, indo além dos usuários, os próprios stakeholders do processo, né, e do projeto como um todo. Então, o CEO, talvez, da empresa, o CTO, os desenvolvedores, o time de marketing, enfim, todos os outros times, eles já têm uma concepção de, olha, a gente está idealizando isso aqui como time de design, certo? Vocês estão de acordo, não estão? Passou para os usuários, estão de acordo, não estão? Essas informações do estão de acordo, não estão?
apontamentos de feedback, tudo isso são dados que vocês vão levar para a próxima parte, que é identificar o fluxo do usuário. Então, aqui também hoje, a gente vai brincar um pouquinho no Figma de fazer a prototipação de fato, né? Porque a gente entende que o protótipo de design, ele é muito bom, ele é muito útil, mas o mais interessante dessas ferramentas é a gente fazer as conexões, né? Do ponto A ao ponto B, para que quando a gente jogue para uma telinha, e eu vou mostrar hoje como isso acontece, a gente consiga, de certa forma, simular, né, esse fluxo, para a gente testar usabilidade, testar a experiência do usuário, e testar para ver se, de fato, a gente colocou tudo na tela que precisava ter, né? Porque às vezes a gente esquece o botão de cancelar ou de voltar para a tela anterior, e aí a gente tá lá mexendo, aí a gente começa, tipo, putz, como eu volto para a tela anterior? A gente arrasta para cima, arrasta para baixo, e nada de botão nenhum. A gente descobre que a gente precisava criar um botão de cancelar, ou um botãozinho, uma flechinha para voltar. Então a gente consegue tudo isso graças a essa identificação do fluxo do usuário, certo? Determinar as funcionalidades também é algo que a gente já pode começar lá na baixa fidelidade para a gente até colocar essas funcionalidades na tela já de alguma forma. Vocês vão ver aqui hoje no protótipozinho que eu fiz em baixa fidelidade, que eu já bolei algumas coisas. Mas além dessa idealização inicial, com base nos dados que a gente determina quais funcionalidades vão ficar e quais não vão ficar, certo? Então, a gente entendeu lá todo o cenário, né? A gente desenhou, esboçou, a gente percebe que tem um determinado botão que a gente colocou, que é o botão de curtir post do blog. Ninguém mais usa o botão de curtir post do blog, entendeu? Tipo, aí todo mundo tá lá, ninguém usa, ninguém tá acessando, ninguém tá clicando, todo mundo olha para aquilo e fica falando, que carambas é isso que você colocou na nossa tela? E, tipo, ninguém entende, você entende o quê? Que essa funcionalidade não é necessária. Posso descartá-la. A gente fez uma funcionalidade fake lá atrás, né? Tivemos uma hipótese, mas agora a gente constatou que essa hipótese é inválida, a gente descarta. Então, determinadas funcionalidades é também isso. Não, inicialmente, vamos dizer, só idealizar, mas também a gente ter o foco de falar isso é importante, isso não é, tá? E aí, acho que vocês já devem ter ouvido falar, se não está nas aulas gravadas, dentro das próprias heurísticas de Nielsen, está falando sobre sermos minimalistas, né? Então, design minimalista é muito importante. E aí, algo até que eu falei numa aula de ontem, que é extremamente útil para a nossa cabeça, minimalismo não é a gente deixar só um texto no fundo branco, né? Ok, se o seu intuito é impactar com uma frase, beleza, isso vai impactar, é um minimalismo bem feito. Mas a partir do momento que você precisa de mais funcionalidades, o minimalismo ele não é reduzir no sentido de prejudicar a experiência do usuário, mas é reduzir no intuito de melhorar a experiência do usuário. Então, se a gente olhar o próprio TikTok, por que que ele faz tanto sucesso? Por ele ter uma estética minimalista para o público mais jovem e mais moderno, né, que está voltado para algumas outras questões que talvez outras gerações não tinham, né? Então, vocês podem ver que está muito em alta, né, o termo TDA, todo mundo fala de TDA. E o TDA nada mais é do que o transtorno de déficit de atenção. E automaticamente, quando a gente tem a possibilidade de ver várias coisas no mesmo lugar, então a gente está deslizando a tela, a gente vê metade de um post, metade de outro, aí tem uma música em cima, tem uma música embaixo, são muitas opções. E quando são muitas opções para alguém que tem esse transtorno, acaba ficando difícil de tomar alguma atitude. E aquela experiência acaba se tornando, de certa forma, ruim para aquele usuário. Então, o TikTok, o que ele fez? Ele deixou os botões de uma maneira simples, perto do seu, né, polegar direito, que normalmente é o polegar mais usado para mexer no celular, no qual você pode curtir, comentar, compartilhar, etc. Mas o principal, o conteúdo, ele preenche a tela como um todo. Para você ver outro conteúdo, você precisa ou deslizar para baixo ou para cima, não tem um aplicativo, então não tenho como garantir para vocês a usabilidade. Mas eu entendo basicamente esse conceito no qual eles idealizaram que o conteúdo preenchendo a tela inteira faria com que as pessoas focassem naquilo. E aí, de certa forma, eles conseguiram fazer com que, a partir do momento que esse vídeo termina e vai para o outro, a pessoa fique num loop infinito ali. E até recentemente tiveram que cortar, né, ali os acessos de jovens, porque senão as pessoas ficariam horas por estarem focadas. Então, tudo isso é idealizado, funcionalidades, certo? Dúvidas até aqui não. Sei que eu estou falando bem rápido, pessoal, mas eu estou tentando acelerar ao máximo para vocês entenderem a parte teórica, né, do iframe e da média fidelidade, para a gente já ir ali para a parte prática.
Então, criar o wireframe, que basicamente vocês vão entender na prática daqui a pouco. Vou pular esse tópico. Testar, e aí a gente já pode testar o wireframe, por quê? Vocês vão ver lá na frente, né, na próxima aula, que o protótipo de alta fidelidade, ele é muito robusto. Ele demanda muito tempo, ele demanda muito estudo, ele demanda com que a gente tenha um conceito de cores, de texto, de qual texto utilizar, aí vai para um time de UX design, vai para um time de UX writing, enfim, são vários times envolvidos para fazer com que aquilo de fato funcione, né? Então, você testar já inicialmente esse fluxo já no wireframe já é o suficiente para quê? Para que você tenha uma visão de aquilo que eu prototipei no baixa fidelidade de estar na tela está ok, mas o fluxo entre as telas está ok também. Aí eu levo para a alta fidelidade. Mundo idealizado, mundo perfeito, mundo que toca na musiquinha do Aladdin. Mundo real. Passa por todas essas etapas? Às vezes sim, mas raramente sim, tá? Muitas das vezes vocês vão estar em lugares que vão falar, faz um protótipo aí, e vocês podem ter esse zelo de fazer cada etapa para vocês terem o pensamento funcional do processo, mas às vezes vocês já vão começar do protótipo de alta fidelidade e é o que tem para hoje, tá? Então, novamente, eu acho que um disclaimer que eu fiz na aula passada, eu volto a reforçar. Eu vou passar para vocês o ideal, porque seria o mais interessante de se fazer, já visto que é um processo natural entre os pontos. Mas vou sempre trazer a realidade para vocês, para que vocês não cheguem lá na frente e falem, nossa, aquela aula o professor falou que a gente passava pelo baixo fidelidade, eu esboçava na minha casa, e depois eu ia para o trabalho todo feliz e pomposo, e colocava... Não, não é assim. Não é assim, infelizmente não é assim. Mas algumas vezes pode ser, e é bom que vocês conheçam o conceito como um todo. E por fim, obviamente, a gente transita da média fidelidade para a alta fidelidade, ok? Um processo até, vocês vão ver que é meio natural. A gente já entende onde está cada função, cada componente, e aí, com base nessas interações já, vamos dizer, testadas, a gente já pode, aí sim, sem entrar com um time de design gráfico, de visual design, de UX writing, de marketing, com os desenvolvedores, senta todo mundo em volta de uma mesa redonda e começa as discussões, né? Os jogos começam, e aí começa, ah, não, mas tal cor não vai funcionar aqui, tal coisa não vai funcionar ali, o texto precisa ser desse jeito. E aí parece que todo o protótipo que vocês fizeram não foi nem um pouco validado. Mas aí, por isso que é tão interessante passar por o processo. Porque vocês podem chegar e falar, ó, a gente testou, o público aceitou. Agora eu só preciso que vocês falem pra gente onde enfiar cada cor. E às vezes vocês mesmos vão tomar essas ações, tá? Então, fiquem mais tranquilos. Dúvidas sobre como criar um iframe? Foi bem tranquilo. Falei muito, muito rápido. Tá de boa? Beleza. Se vocês quiserem abrir o microfone para fazer as perguntas, podem se sentir à vontade também, tá? Mesmo que me interrompam, não tenho problema com isso, não. Águas para dentro. Agora sim, protótipo de média fidelidade. Então, se vocês lembrarem do slide da aula de baixa fidelidade, vocês vão ver que a gente tem aqui o mesmo esboço, mas agora numa visão muito mais bonitinha, muito mais assertiva, para que lá na próxima aula a gente veja o resultado final, certo? Quais são os principais tópicos ali de qualidades do protótipo de média fidelidade, né? E a gente pode até ver que ele só tem um defeito, que é mais ou menos um defeito também. A gente consegue ter maior realismo nas experiências, né? Não tanto quanto alta fidelidade, obviamente, mas perto daquele esboço inicial a gente tem, e até o fluxo também facilita com que a gente entenda onde são as coisas. A gente consegue fazer uma interação rápida, né? Então a gente não tem um detalhamento de cores tão elevado para que a gente pense, ah, não, mas se eu mudar o botão daqui para baixo, eu vou estragar tudo, né? Então a gente ainda tem essa possibilidade de manejo, assim como menor investimento e tempo, né? Investimento financeiro no caso. Por quê? Porque a gente já saiu de um protótipo de baixa fidelidade que já nos dá os insumos suficientes só para a gente converter, né? Então a gente joga na tela, a gente requer menos tempo da gente, a gente já consegue fazer tudo isso aqui funcionar. Mas, obviamente, é muito maior investimento do que o de baixa fidelidade. Você pode fazer num papel de pão, qualquer coisa do tipo, certo? E, como diz ali embaixo, e é meio óbvio, não supera os testes de alta fidelidade. Por quê? Porque ali é onde você vai testar a emoção, com a questão das cores,
legibilidade, com a questão dos textos, se eles são grandes, se eles são pequenos, porque ninguém vai ficar lendo lorem ipsum, não vai. Então, com alta fidelidade sempre vai ser melhor, mas a gente tem aqui um meio termo para a gente conseguir trabalhar com mais resultado, certo? O que seria UX e UI? Estão nas nossas aulas, tá? Gravadas, mas só para antecipar para vocês, UX é experiência de usuário, UI é interface de usuário. UI está dentro da experiência do usuário. Então, UI está dentro do guarda-chuva de UX. De maneiras bem gerais, para não também dar muito spoiler, UX é onde você testa a experiência do usuário no sentido de criar ferramentas, como eu até trouxe do próprio TikTok, para fazer com que o usuário tenha uma melhor experiência e automaticamente consuma mais o seu produto, né? Então, ele fique mais tempo na tela, ele curta mais coisas para você conseguir mais dados, ele faça mais compras. Então, são formas de fazer com que a experiência, né? Então, o jeito com que ele lide com o seu produto torne esse produto mais prazeroso, mais interessante, certo? E, ao mesmo passo, no qual, dentro dessa gama de possibilidades de UX, a gente tem o UX Writing, o UX Design, o UX, tantas coisas, a gente tem o UI, né? O UI, que eu fico falando que eu sou mineiro quando eu falo de UI, que é basicamente User Interface, que é a gente pegar, então, esses mecanismos no qual a gente pensa na experiência do usuário, mas a gente transforma eles em formas gráficas, em formas de interface, tá? Melhor dizendo. Vocês vão ver que existem 3 tipos atualmente mais falados de interface de usuário, na qual você transforma, então, uma sensação por meio de uma cor. Então, você quer que o usuário ele não faça um cancelamento, normalmente você bota um botão vermelho ali para que ele veja aquilo e ele fala, pera, alguma coisa eu fiz errado, né? Uma pop-up amarelinha, sei lá, coisas que, de fato, graficamente, ou às vezes auditivamente, entre outras formas de interface que a gente tem, o usuário ele já tem essa percepção. E aí, com isso, ele já tome outras ações. Então, você manipula a experiência dele por meio da interface. Tirei a dúvida? Certinho, certinho. Mandou até em caixa alta, então, porque tá bom. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos continuar, então, nosso protótipo da aula passada. Vou fazer um combinado com vocês. Talvez eu me esqueça, mas já vou combinar agora para vocês me lembrarem. Umas 8 horas a gente para, respira, vai tomar água. E hoje eu vou falar para a gente voltar às 8h10, tá? Não vou falar até 8h15, normalmente eu gosto de dar uns 15 minutos, mas só para a gente já voltar e a gente ter mais tempo em aula de ver como é a atuação na prática, para que vocês levem menos coisas para casa, tá? O meu intuito não é ficar dando dever de casa para vocês, então quanto mais a gente conseguir fazer aqui, mais a gente consegue resolver para que a gente já tenha os insumos suficientes para a última aula. Fechou? Beleza. Então, bora lá. Se vocês não fizeram, eu tenho muita pena de vocês, porque vai ser importante vocês terem feito. Mas se vocês já fizeram, vocês vão olhar para tudo isso daqui e vocês vão ficar um pouco mais aliviados. Basicamente, nós temos aqui, então, um protótipo de baixa fidelidade das nossas 5 telas. Então, tela de login, tela de cadastro, tela de página inicial, ou home, a tela de post, né, de postagem do blog, e a última tela, a tela do time com os contatos, certo? Tudo isso daqui, como vocês podem ver, foi um esboço de alguém bastante perfeccionista e chato, mas foi um esboço. Dito isso, vou fazer uma pergunta que eu achei que eu não ia fazer, mas eu vou fazer só para desencargo de consciência. Quem fez as 5 telas? Levanta a mãozinha aí. Fiz só 2. Fez 2, certo? Eu fiz a tela de cadastro e a tela de login, mas eu tô projetando. Só 2 também. Mais alguém? Amanda fez as 5. Lucas fez as 5 também? Fechou, então. Então, por que eu fiz essa pergunta? Pode perguntar. Só uma pergunta. Essas telas maiores que ficaram aí, porque ela rola para cima, seria por causa disso? Isso. A gente já vai chegar lá, tá? Mas Tá. antecipando, sim. Isso mesmo. É o que até quis trazer hoje,
Pessoal, vocês vão ver que eu tô meio gaguejando hoje, porque minha cabeça ela tá meio bagunçada de tanta coisa que eu fiz ao longo do dia. Então, se eu dar umas gaguejadas, não se preocupem, tô normal, só tô com muita coisa na cabeça. Mas voltando, eu tentei fazer algumas experiências aqui, né, dentro do Figma, que eu ainda não tinha tanta experiência como eu já tinha dito para vocês, para eu tentar trazer algumas coisas a mais, talvez vocês não tivessem aí, talvez em outros cursos, mas eu quis trazer essas outras coisas para vocês terem um conhecimento um pouquinho mais abrangente, para depois vocês se aprofundarem no Figma, entre outras tantas funções. Então, uma delas, né, que eu acho que eu tinha até comentado com vocês na aula passada, foi a questão do plugin do Lorem Ipsum, né? Eu tinha falado com vocês. Aí eu testei de fato, fui um por um ali, descobri esse daqui que é bem legalzinho. Eu já vou mostrar para vocês como funciona também, certo? Então, o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos transformar esses esboços em algo mais robusto, num wireframe. Para iniciarmos o contexto todo, por que que eu perguntei se vocês tinham feito todas as telas? Para saber mais ou menos até onde a gente poderia ir. Como pelo menos ali uma média fez 2 telas no mínimo, então eu vou tentar trabalhar 2 telas aqui hoje. Não vou trabalhar de login de cadastro, porque elas são bem parecidas, então eu vou de login para a home, que ela é mais robusta. E aí depois, se a gente tiver mais tempo, a gente vai trabalhando um pouquinho nas outras telas também. Tá bom? Deixa eu... Então, inicialmente, a gente vai lá para a tela de login. E aí o nosso primeiro passo é entender que, como o wireframe ele é algo mais robusto, a gente precisa ter algumas, de certa forma, uma ordem, né? Então a gente começou isso tudo jogando, né, uma imagem de fundo, e aí cada um teve o seu próprio conhecimento ali, ou não sei se vocês foram fazendo buscas no Google de outras telas para vocês se apoiarem para fazer as demais telas, mas de forma geral a gente partiu ali de um princípio de um esboço sobre uma tela, e aí a gente vai seguir adiante melhorando esse esboço. Como que a gente melhora esse esboço? Então, a gente vai começar aqui entrando na tela de login. Então, a gente vai clicar na tela de login. E a gente vai ver aqui, ao lado, temos a parte de Layout Grid. E aí é uma das coisas que eu até falo, acho que na aceleração de prototipação, que, se eu não me engano, vocês vão poder escolher ao longo do curso. Tá tranquilo, Ian. Fica de boa. Você perdeu um pouquinho, mas está gravado, depois você acompanha. Então, essa parte aqui de grid, ela é muito fundamental para isso que vocês vão ver agora. É basicamente um papel quadriculado no qual a gente vai ajustar o que não está ajustado, né? Então, a gente vai ter uma percepção muito melhor de espaçamento, de alocação de conteúdo e tantas outras coisas, certo? Então, eu vou sugerir que todos que estão acompanhando aqui ao mesmo tempo e fazendo, entrem aqui na Layout Grid e cliquem. E aí a gente vai clicar no símbolozinho aqui do Layout Grid Settings, tá? Porque vai aparecer essa parte aqui que é o Size. Tem outras opções, tá? A gente pode trabalhar com colunas, é bastante interessante. Muitos designers de protótipo usam só colunas, porque eles já se baseiam nas outras dimensões de outras formas. Tem só quem usa linhas. A gente vai usar o grid, porque a gente vai ter um dimensionamento lateral e vertical, né? Horizontal e vertical muito melhor. Eu vou falar para todos colocarem 20 ao invés de 10, porque a gente vai ter quadradinhos maiores para trabalhar, certo? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Fechou. Então, colocados 20, a gente tem, então, a nossa telinha aqui com esses quadradinhos bonitinhos. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai dispor as informações dentro desses quadradinhos, certo? Qual que é a melhor coisa para se fazer? É ter entendimento de espaçamento, né? Um espaço em branco, né? Eu vou até fechar aqui para vocês voltarem para cá. O que que seria esse espaço em branco? É onde a gente brinca, né? Que a gente dá um respiro para o usuário, né? Então, a gente entende que se a gente coloca todas as informações muito empoladas, é legal porque, de certa forma, ele vai conseguir clicar de uma maneira mais rápida, mas, ao mesmo tempo, vai estar tudo visualmente claustrofóbico, eu diria. E não é o nosso intuito, né? O nosso intuito, como eu até já disse, é a gente melhorar a UX, que é a experiência do usuário. Então, é fazer com que ele olhe para esse produto, para esse protótipo, e no final, né, para o produto, de uma maneira que ele consiga sentir uma tranquilidade, né? Ele não fique, tipo, com sensações ruins. Então, a gente vai trabalhar com quadradinhos, e aí a gente vai trabalhar com espaçamento entre quadradinhos, certo? Estou falando de uma forma bem didática, até meio criancesca, né, eu diria, mas porque eu entendo que talvez tenha algumas pessoas que já mexeram aqui em protótipo, etc.
mas talvez tenha muita gente que nunca mexeu. E eu sempre acho que é legal a gente aprender coisas como crianças, porque acho que, de certa forma, as crianças são as pessoas mais curiosas que existem, né? E graças a elas, a gente fica, às vezes, se questionando de tantas outras coisas. Então, não se sintam mal por eu falar desse jeito, só porque acho que é uma forma mais didática mesmo de ensinar, certo? Então, vamos começar do nosso logo. A gente vai jogar o logo para cima e a gente já vai começar idealizando o que a gente terá. Cliquem fora, tá, da tela, senão vocês vão ficar arrastando a tela, igual o professor burrão de vocês. Cliquem no logo e aí vocês arrastem para cima. A gente vai idealizar um espaço de 3 quadradinhos em cima, tá? Então, vai ser um respiro de margem superior de 3 quadradinhos. Por que isso é importante? Porque aqui embaixo a gente vai ter que colocar pelo menos 2 para a gente também dar um respiro na parte inferior. Então, esse botão aqui, ele já vai subir. Certo? Até aqui tranquilo? Pessoal, se vocês, quem está com a câmera ligada, e provavelmente pode ligar o microfone também, se vocês verem que me mandaram alguma pergunta e eu não respondi, é que às vezes eu estou tão focado aqui que eu não vejo. Aí vocês só me sinalizam que eu dou uma olhada, tá bom? Só beber mais água. Embaixo você falou 2? Isso. Vocês vão ver que tem uma partezinha que, se vocês colocaram 20, vai ter uma partezinha que vai sobrar. Aí vocês não contem essa parte, tá? 2 acima dela. Então, aqui a gente já trabalhou margem superior, margem inferior, né? Para quem gostava de fazer trabalho com normas da BNT, vão lembrar que a margem superior e lateral esquerda era maior do que a da direita inferior. No nosso caso, a margem superior e inferior são maiores e menores, mas as laterais vão ser iguais, tá bom? Dito isso, vamos ver então se está igual de fato às demais caixinhas. Estão, né? De certa forma, estão. Então, a gente vai só ajustar aqui para ficarem de uma maneira que a gente tenha um ajuste dentro do que já está proposto, né? Então, vocês viram que está bem próximo de 2 quadrados, né? A base que a gente teve. Então, a gente vai ajustar para deixar dentro desses 2 quadrados de altura e a gente vai deixar 2 quadrados de distância das bordas laterais para também ter o mesmo respiro necessário que a gente deixou na borda inferior, tá bom? Aí vocês podem perguntar, professor, mas por que a borda superior ela tem tanto respiro? Porque a informação que vai vir aqui, pelo que a gente desenhou, esboçou, é uma informação muito grande. Então, se a gente deixar essa informação muito grande na bordinha, ela vai parecer muito mais invasiva do que essas informações menores que a gente está deixando nesses outros lugares. E, principalmente as bordas laterais, é importante a gente deixar o máximo de espaço possível para a gente trabalhar dentro do layout interno, para a gente não ter tantos problemas, tá bom? Então, dito isso, chegamos aqui na primeira caixinha e vocês viram que a gente chegou aqui, certo? Por que eu falei? Vamos criar um pattern library, entre muitas e muitas aspas, junto com a nossa aula de wireframe. Porque vou ensinar para vocês algo novo agora. Vamos criar uma nova tela, tá? Então, quem não quiser criar do zero, e não recomendo que façam, a gente vai arrastar, então, uma tela já pronta, tá? Para o lado. E vamos arrastar para o outro lado, tá? Então, não vamos seguir o fluxo e vamos deixar bem distante das demais, igual eu fiz aqui. E pode tirar o grid dessa daqui, não tem... Aliás, deixa o grid, melhor dizendo, deixem o grid, porque até você já pode se embasar por aqui para fazer o restante. Por que essa tela vai ficar separada? A gente vai nomear ela como Pattern Library. Por isso que eu falei, entre muitas aspas, a gente vai fazer uma Pattern Library, que não é desse jeito que se faz. Vocês vão ver melhor como se faz nas aulas gravadas. Chegamos aqui com a nossa Pattern Library, e por que eu separei ela? Porque agora a gente vai vir com um ensinamento novo. Na aula passada, eu não expliquei isso para vocês, porque o intuito era a gente ir criando ali do zero, né? A gente tendo as ideias e esboçando. Hoje, a gente vai para uma segunda etapa, no qual a gente facilitar o nosso processo de criação, certo? E o nosso facilitador de processo de criação é a gente tornar as coisas o mais automáticas possíveis dentro de um contexto amplo, tá? E aí, onde entra os patterns, né? Nas aulas gravadas eu falo bastante que existem diversas pattern libraries que a gente pode acessar na internet, e aí vocês vão ver que existem padrões de caixa de texto, padrões de botões, padrões de menus deslizantes, de imagens a serem colocadas, distribuídas por uma galeria. Enfim, existem inúmeros patterns. E basicamente o pattern, que eu explico muito melhor na aula gravada, é esse facilitador de trabalho, né? Esse facilitador de processo de criação, no qual a gente já tem algo pronto
que a gente replica. E a gente altera algo que é a origem, né? Então, a gente altera o padrão originário para que os demais padrões sigam aquele mesmo fluxo, né? E a gente pode alterar cada um dos padrões filhos, né, entre aspas, para eles terem suas próprias identidades, mas a gente alterar, vamos dizer, só o texto, quando a gente alterar a cor do padrão original, a gente vai alterar do restante também. Isso vai ficar muito mais claro agora. Vamos lá. Caixa de texto, campo de texto, né? Vocês viram que eu desmembrei, né, os dois. Então, para quem não lembra, Ctrl G reúne, Ctrl Shift G desagrupa, né? Agrupa e desagrupa. Quem não quiser ir pelos controls da vida, temos aqui Group Selection. Quando vocês clicam com o mesmo botão, aparece o One Group Selection. Não vai aparecer porque eu acho que eu não cliquei, né? Cadê o One Group Selection? Eu ainda tenho muitos problemas em ver as coisas aqui no Figma. Cadê o One Group? Aqui, One Group. Ctrl Delete também faz. Mas, enfim. Feito isso, desagrupados os arquivos, a gente tem, então, os dois componentes, certo? Vamos chamar de componentes, mas vai ficar um pouco confuso, porque a gente vai criar um componente. Então, as duas formas. Clicando com o botão direito, a gente vai ter essa opção aqui, Create Component, né? Por isso que eu falei que vai ficar confuso. O que é esse Create Component? É basicamente a criação de um padrão. Então, ao clicar nele, vocês vão ver que essa caixinha, ela não vai ficar mais azul, né? Que é o de agrupamento. Ela vai ficar roxinha. E vocês vão ver até aqui do lado que vai mudar o nome de group para component, né? E o que seria isso? Vou mostrar um exemplo prático, que a gente vai ver até ao longo da aula, mas já vou mostrar para vocês agora. Automaticamente, quando a gente cria uma segunda tela, tendo um padrão criado, ou um component, a gente reúne aquilo que eu estava explicando no começo. A facilitação, né, o facilitador de processo de ajuste. Por quê? Automaticamente, essa daqui é originária, essa daqui é secundária. Quando eu altero alguma coisa na originária, todas as informações que estão relacionadas a ela vão sofrer as devidas alterações. Então, vou dizer que não quero mais que ela tenha uma linha externa e que ela mude para vermelho. Vocês viram? Eu só mexi em uma, a outra mexeu também. Professor, se tiver 4, vai acontecer a mesma coisa? Vai acontecer a mesma coisa. Por isso que acaba sendo um facilitador de processo, porque você mexe em um só, e aí automaticamente você já tem a devida alteração para todos, né? Então, até mostrando para vocês. Mexi em um, mexeu para todos. Like magic. Então, voltando lá, iniciando do zero, a gente vai voltar, então, para a nossa originária, e aí vocês vão entender melhor por que eu a criei. Tem aqui dúvidas? Todo mundo pegou? Então, criada a caixa... Pode falar, João. Só uma pergunta, você criou esse Create Component só para a tela do lado ali, que é de... Esqueci o nome. Ela é pareada com a tela de login ali do início? Ela só vai modificar a que está ali, não o restante do projeto. Então, é onde a gente vai entrar agora, mas basicamente ele vai modificar onde você colocar essa daqui. Então, automaticamente, vocês podem ver ó, que ela ainda não está vinculada com nenhuma daqui do lado. Então, se eu mexer nela... Tá. Você só criou, ela só vai vincular se você fazer a cópia depois. Exatamente, boa. Isso aí. Eu fiquei confuso nisso, então beleza. Não, agora você pegou, então. Então, eu criei o component, mas aqui ó, ainda é um grupo, tá vendo? Tudo azulzinho, né? Então, a gente tem que replicar essa informação para os demais. Por isso que vocês viram que eu estava aqui já mexendo em tudo. Eu parei e fui explicar o Pattern Library para a gente dar sequência. Então, agora sim, a gente vai pegar esse componente e a gente vai em todo lugar que tiver caixa de texto, neste formato, e a gente vai reproduzi-lo. Né? Até tem uma dica para vocês, se vocês colocarem Ctrl C onde vocês estiverem, né? Na tela que vocês estiverem, clicar na outra tela e clicar em Ctrl V, ele vai automaticamente colocar exatamente no mesmo lugar. E aí facilita também a coisa, certo? Então, caixa de texto copiada do pattern que a gente criou. E aí a gente tem já uma coisa aqui que é interessante a gente perceber que o originário, ele sempre vai aparecer com esse
com esses quatro quadradinhos aqui, certo? E o filho, ele vai aparecer com um quadrado maior. Por que isso é importante? Porque se eu vir aqui agora e mexer no filho, eu vou colocar amarelinha. Eu não mexi no originário. O originário ele se mantém. Mas se eu mexer no originário, eu altero o filho. No sentido de, vou clicar aqui, então, aqui para 2 cliques, vou colocar um preenchimento. Manteve o texto amarelinho, mas agora eu estou mexendo na cor dele. Por que é tão útil essa informação? Porque se agora eu mexer no texto do originário, amarelinho, eu não mexo no texto daqui. E aí isso é interessante, porque o originário, ele modifica os filhos. O filho não modifica o originário. Mas o originário, ele só modifica os filhos quando eu ainda não interferir na composição dos filhos. Numa metáfora da vida, enquanto o filho está sob a tutela do pai ou da mãe, ou enfim, vai seguir as normas do que ele mandar. A partir do momento que ele começa a criar as próprias rédeas, nada altera mais ele, a não ser o que ainda não foi alterado. Deu para entender com essa metáfora super, hiper, mega life aqui? Lifestyle? Beleza. Então quer dizer, se você não tivesse escrevido amarelinha antes, aí ele alterava. Exatamente. E agora, se eu copiar, por exemplo, esse amarelinha e jogar para o de baixo, eu vou ter o mesmo problema. Por quê? Porque é um filho que já está alterando outro filho. Então, eu vou alterar no originário e não vai alterar nada. Por que é tão importante falar isso? Porque então vocês vão ter que ter o trabalho de copiar e colar o originário em todas as telas, ou se não quiserem ter todo esse trabalho, só façam alteração em qualquer um desses campos quando vocês já tiverem resolvido o que vão fazer daqui para frente. Então, no sentido de, se eu vir agora, tá ainda caixa de texto, e alterar, ele altera. Se eu copiar esse daqui, que já é um filho, jogar para baixo e mexer nele, no originário, ainda ele altera. Por quê? Porque não teve modificação. Então, isso é muito importante, por isso que eu estou tentando cravar na mente de vocês. Não alterem quando vocês forem fazer as devidas alterações de composição, certo? Depois que vocês alterarem, professor, já alterei, não quero ter que lembrar qual que eu alterei e qual que eu não alterei. Vai lá no originário, por isso que é interessante criar um específico, uma tela específica para os patterns. Vai lá no originário, copia e cola o originário, porque aí você ainda consegue fazer esse manuseio. Certinho? Tranquilinho? Fechou. Então, a gente criou o nosso primeiro pattern e a gente já reproduziu esse pattern para os demais campos, para as demais telas, né? Então, que é a caixa de texto que a gente vai usar para inserir texto. Né? É meio óbvio, mas é importante de ser dito. Coloquei ele já estabeleci ele inicialmente já nos tamanhos, por isso que eu até falei para vocês, deixem já com os grids, né, dentro do Pattern Library, porque vocês conseguem ter essa dimensão já do tamanho das outras telas para vocês já fazerem algo que vocês só tenham que replicar e não tenham que ficar alterando. Até porque, reforçando, se vocês alterarem o filho, vocês acabam prejudicando na hora de mexer nos demais. Tá? Vamos, então, seguir. Então, na minha tela de login, aí vocês viram que inicialmente eu tinha deixado espaço de 1, certo? Isso daqui é interessante para a tela de login porque é uma tela na qual você tem menos componentes, então você consegue espaçar mais as informações para que as coisas não fiquem tão agrupadinhas e difíceis de mexer. Mas se vocês forem aqui para a tela do lado, vocês vão ver que esse espaçamento de 1 talvez complique um pouco na disposição das informações na tela. A gente tem muita coisa para colocar aqui. E aí é onde entra talvez um ponto de entendimento de espaçamento e também de composição, né? Acho que vocês até vão ver mais sobre composição numa próxima aula ali de apresentações, que eu também faço, mas já vou entrar um pouquinho de composição aqui. Se a gente olhar para essa composição, como eu disse, ela tem menos elementos, então a gente consegue deixar as coisas um pouquinho com mais respiro. Aqui ela tem muito mais elementos, né, do que essa que tem menos, acho que tem mais. Essa aqui tem menos elementos. Essa tem menos elementos, essa tem aqui mais elementos. E aí, tendo mais elementos, a gente precisa redistribuir de uma forma talvez diferente
para que, por mais que saia um pouquinho do padrão estabelecido, a gente ainda assim consiga utilizar melhor a tela. E aí, já numa função de UX design, é muito interessante que a gente tente deixar o máximo de informações úteis em uma tela que não precisa ficar sendo deslizada para cima ou para baixo. Por quê? Porque aí o usuário ele já se sente mais confortável em saber tudo o que ele precisa. Então, numa tela de cadastro, por exemplo, talvez a gente precise de CPF, número de telefone, nome da mãe, nome do pai, nome do cachorro, do cachorro de estimação, como centro de segurança, enfim. É interessante que a gente já deixa tudo isso de uma forma que ele já consiga ver logo de cara. Porque ele já vendo isso tudo, ele já vai correr atrás das informações, ele já vai começar a pensar no que ele precisa preencher dali para frente. Então, neste caso, talvez a gente diminua um pouco o espaçamento, para ao invés de um quadrado, meio quadrado. Né? Não vai ser um meio quadrado tão preciso aqui. Vocês vão ver que, no final das contas, o que a gente vai fazer? A gente vai entender que o primeiro quadrado vai ter, a primeira caixa de texto vai estar neste campo, e a última caixa de texto vai estar nesse campo. Ah, professor, mas como eu sei que essas caixas do meio estão bem distribuídas? Aparentemente não estão, né? Não estão mesmo. Ao lado dos alinhamentos, a gente tem um alinhamento distribuído, né? Que a gente pode distribuir tanto o espaçamento na horizontal quanto na vertical. E aí o que eu falei do Figma tem algumas funções que eu não lembro de ter no XG, que é esse tied up. Basicamente, ele alinha e ele permite com que você tenha componentes ajustáveis dentro desse alinhamento que ele acabou de compor. Então, por exemplo, se eu mexer aqui agora, eu vou conseguir aumentar o espaçamento e diminuir o espaçamento. Então, eu facilito de não ter que ficar indo um por um, porque agora eu já tenho meio que uma composição que ela é autorregulável. Posso também mexer nos campos, mudando eles de baixo para cima. Isso também facilita bastante para vocês não terem que ficar mexendo no texto de cada um lá na frente. Então, coisas aí que eu fui descobrindo hoje, mexendo no Figma, hoje, ao longo da semana, eu acho bastante interessante vocês também saibam. Então, caixas de textos prontas, a gente vai mexer agora num outro pattern, que é o botão, né? Passando, então, do zero, vamos pegar as duas informações, né? Elas estão agrupadas, a gente vai dar um ungroup. Desagrupando, a gente vai ter essas duas informações. Vamos alinhar essas informações para ficarem no mesmo espaçamento da caixa de texto, para a gente ter uma distribuição de clique mais ajustada. Vamos selecionar os dois componentes, e é como eu desagrupei antes de ajustar o tamanho, eles vão estar desalinhados, a gente alinha, e aí ao invés de agrupar, a gente vai criar um componente. Eu estou clicando com o botão direito para ficar mais fácil, porque se eu clicar aqui só no atalho, talvez não fique tão claro o que eu estou fazendo, tá bom? Então, botão, componente criado, posso levá-los para os outros campos. Professor, não quero clicar nem com o botão direito, nem com qualquer outra coisa. Aqui em cima, a gente tem o Create Component, né? E a gente tem aqui, enfim, coisas que eu não sei ainda para que funciona. E a gente tem o Create Component, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, esse Create Component já está criado aqui, foi de uma forma até mais fácil, só clicando no botão aqui em cima, certo? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Basicamente, né, eu fiz ali alguma coisa que eu já tinha feito, mas achei interessante a gente mostrar do zero. Então, agora eu vou levá-lo para as demais telas que tem botão. E aqui já entra talvez um novo disclaimer, né? Por que eu fiz já dois botões aqui, né? E não um só. Vocês vão ver até que está um pouquinho desajustado, a gente vai ajustar lá no original. Porque aqui já entra aquilo que eu já tinha falado, né? No início da aula. A gente tem que prever o que vai precisar ser feito. Então, no caso, a gente vai ter o cadastro, mas a gente também pode ter o cancelar cadastro, que volta para a tela anterior. Né? Então, a gente consegue aqui, dentro desses dois campos de botão, a gente ajustar o finalizar o cadastro, quanto o cancelar cadastro volte para a tela de login, certo? Como vocês viram, está desajustado o tamanho, por quê? Porque aqui na origem a gente desajustou. Então, a gente vai vir na origem e vai ajustar. E aí, como Magic, vai estar ajustado no restante. Certinho? Aquela coisa que eu vou ensinar para vocês que existe muito, que a maioria dos professores não vão assumir,
mas às vezes o professor fala errado e fala, fiz errado porque era para mostrar para vocês como faz certo. Às vezes a gente só faz errado mesmo. Distribuídos novamente. Enfim, vai ficar a distribuição assim. Então, agora a gente já tem um wireframe praticamente da tela inicial e um wireframe da tela de cadastro. E agora vocês podem ver que aquele esboço tudo jogado para um lado e para o outro já está muito mais ajustado em questões de campos, né? E aí, vocês podem, só de observar, entenderem o que eu estava falando da questão do espaçamento, né? É que agora eu devia ter jogado uma cópia aqui para vocês verem como eram antes e depois. Mas olha que diferença faz, né? A gente já tem algo com respiro do que algo muito próximo um do outro, sem muito dimensionamento do que a gente está fazendo. A gente consegue ter uma visibilidade muito melhor e tantas outras coisas, certo? Agora a gente vai mexer nos demais componentes daqui. E aí, este campo aqui, que é um botão sem ser um botão, né? Então é uma palavra clicável, por assim dizer, eu também vou criar um componente dela. Ah, mas professor, por que eu vou criar um componente de uma palavra clicável? Vocês vão entender melhor por quê, mas já vamos criar só com ela. Então, a gente vai entrar, clicou no botão aqui, clicou só nela, e a gente vai criar componente. E já entra numa segunda aprendizado aqui, que dá para criar um componente único, dá para criar um componente com 3 coisas, 5 coisas, 20 coisas. Por que esse botão a gente criou desse jeito? Vou segurar um pouquinho e já explico para vocês. Então, temos 3 patterns já. Esse pattern aqui não existe, porque não vai ser utilizado. Então, a gente tem caixa de texto, botão com preenchimento, botão sem preenchimento. Vou jogar os botões sem preenchimentos aqui e vou ajustá-los também dando espaçamentos. Um espaçamento, um espaçamento. Aqui acho que já vem entrar uma nova dica. Deixa eu só excluir isso daqui. Vocês lembram que vai ter um botão aqui embaixo que é o botão de cadastro e aqui em cima a gente já tem um outro botão que é o de esquecer a senha. O botão de esquecer a senha ele tem que estar próximo desse, mas se a gente deixar 2 botões muito próximos assim, diferentemente dos botões preenchidos, que fazem sentido, esses daqui ficam um pouquinho distantes um do outro, quando estão muito próximos. Então, nesse caso, o que vale a gente fazer? A gente pode diminuir o campo de tamanho da imagem, a gente pode subir um pouco a caixa de texto e automaticamente a gente já vai subir o restante. E aí a gente tem um componente ainda melhor ajustado, com um quesito de respiro, né? Então, a gente tem um botão aqui sem a bordinha para clicar, e aí vocês imaginam que talvez tenha uma borda aqui que seja clicável, e aqui a gente também tem um espaço com uma borda clicável. É como se a gente estivesse nesse mesmo botão praticamente 3 vezes aqui, certo? Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Então, vou subir aqui do lado também, para quando a gente passar de uma tela para outra, dar aquela sensação de estou no mesmo lugar. E aí entra o toque, de ajustar as coisas exatamente na linha do quadradinho, certinho. Beleza. Então, agora a gente tem um texto aqui. A gente só termina de ajustar esse texto, termina de ajustar esse logo. A gente diminuiu, manteve o espaçamento, tem espaçamento, temos caixa de texto, temos botões, tudo alinhado. E aí, quando a gente vem aqui e tira o grid, só precisa desativar, não precisa excluir. Olha como fica mais esteticamente agradável do que aquela disposição meio doida. Certo? Tranquilinhos? Suavinho. Falei que eu ia mexer na tela de home, eu vou chegar nela, mas vou focar nessas duas aqui, porque acho que a gente vai ter bastante aprendizado já nessas duas. E as demais meio que entram dentro do mesmo contexto. Não, vocês viram que eu não joguei o botão para as demais, que também tem botão, né? Então, a gente vai chegar lá ainda. Criar essas duas telas, ainda a gente está com um esboço ajustado. Então, a gente tem que traduzir isso daqui para um wireframe para deixar esteticamente mais parecido com um protótipo de alta fidelidade. Mas, antes disso, novo botão desbloqueado, este play aqui em cima, que é o present. Se vocês virem em prototype, vocês já vão ter aqui também um novo aprendizado, que é a seleção do dispositivo no qual vocês querem reproduzir o que vocês estão prototipando.
No caso, eu vou escolher o iPhone SE, que é o tamanho da tela que a gente começou a prototipar. Vou colocar o Gold e vou deixar a tela preta no fundo para dar contraste, eu já visto que ele é branco. Se eu escolhesse talvez o Silver, que é o Silver Space Gray, talvez eu tivesse que mudar a tela de fundo para branco, para a gente ter um contraste, certo? Vou até deixar assim, porque aí vai ser legal, porque a tela vai ficar mais contrastada com o fundo. Escolhido o meu fundo e o meu dispositivo, vou clicar em Present. Vai abrir um novo link do Figma. E aí é onde tudo fica muito mais bonito, que é onde eu tenho o meu protótipo aqui desenvolvido em um dispositivo para ser visualmente compreendido se está com as bordas laterais legais, se não está, se está com a boa disposição, está dando leitura, não está dando leitura. Então, se a gente falar já de protótipo de baixa fidelidade com requintes de média fidelidade, eu já conseguiria mandar para um usuário e falar: olha, esses campos aqui, esses componentes, está legal? Ou para um time de desenvolvimento, ó, coloquei os campos distribuídos dessa forma, você acha que dá clique, não dá? São campos acessíveis, não são? A gente pode ir para diversos cenários. E vocês viram que eu cliquei, estou clicando com a setinha, né? Acho que vocês não viram, mas estou clicando com a setinha para frente e para trás, como se eu estivesse apresentando uma apresentação no PowerPoint, tá? Por quê? Porque a gente ainda não prototipou de fato, certo? E aí, onde a gente já vai entrar na parte 2 da nossa aula, que já começa também algo dentro do wireframe, que é, então a gente já tem um componente de wireframe bem distribuído, a gente vai linkar informações. Então, a gente vai sair do campo design e a gente vai para o campo prototype, certo? Quando a gente vai para o campo prototype, vocês vão ver que até a disposição das informações muda, mas principalmente quando você vai para os campos de criação, né, seja caixa de texto, botão, etc., começam a aparecer essas bolinhas do lado. E essas bolinhas é onde, de fato, a mágica acontece, certo? Primeiramente, então, botões são para a gente clicar, para muito provavelmente a gente ir para uma outra tela, ou a gente abrir um componente sobreposto, enfim, tantas e tantas coisas possíveis. Neste caso, este botão aqui é o botão de login. Então, este botão de login, ele teoricamente nos levaria para a tela de home, né? Obviamente, quem já está manjado aí sabe que o botão de login não necessariamente vai para a tela de home se eu colocar o login errado. Aí talvez aparecesse um aviso e tudo mais. Tem como prototipar isso tudo? Por você tem. Levaria mais tempo, então a gente não vai fazer isso. Mas teria como a gente colocar aqui uma tela de erro, e aí automaticamente quando clicar aqui vai para uma tela de erro, ou até mesmo a gente criar uma tela secundária de login, que quando aparecesse o login errado, a gente ter esse entendimento de que, ó, vai para esse fluxo aqui. Mas neste caso a gente não vai se importar tanto com isso nesse momento. Qual que é a nossa maior importância aqui? É este botão aqui de baixo, que quem lembrar da imagem inicial, é o botão de cadastro, que vai nos levar para a tela de cadastro. Então, automaticamente eu vou clicar. E vocês podem clicar nesse daqui desse lado, que automaticamente ele vai para esse daqui da ponta mais próxima. Qualquer um dessas pontas. Vou clicar na bolinha, segurar a bolinha e vou levar a setinha até a tela de meu interesse. Tá? Ah, professor, mas eu não vou levar para um outro campo? Não, vou levar para a minha tela de interesse, certo? Então, clicando aqui, automaticamente eu irei para a próxima tela. Vai abrir essa tela aqui de interações, né, de detalhes de interações, onde eu vou dispor as informações que eu quero que sejam representadas pelo meu protótipo, né? Então, quero que, ao clicar, ele vá para outra tela, ao tocar, né, no caso, ao arrastar, eu quero que eu tenha que passar por cima, enfim, temos várias e várias disposições aqui, a gente tem até possibilidades de entrada de mouse, porque aí a gente já consegue ter esse entendimento da prototipação em uma tela web de uma tela mobile. Mas aqui, como a gente está reproduzindo uma tela mobile, é interessante a gente deixar on tap, né? Que normalmente o botão a gente clica e vai para outra. Navigate to. Então, basicamente, ele vai se direcionar para outra tela, né? Ele também pode abrir sobrepondo, tem tantas e tantas outras. E aqui é muito para aqueles menus que a gente tem de sobreposição, né? O menu de hambúrguer, né? Que é aquele menu de barrinha, que normalmente quando a gente clica nele, ele sobrepõe a tela, mas em alguns casos, em alguns aplicativos, ainda sobra um espaço na tela inferior. Então, essa sobreposição a gente também consegue colocar aqui, para que a gente não tenha que fazer diversas e diversas telas. Então, navegação para. E, por fim, a gente pode escolher aqui qual a tela que a gente quer que vá, ou a gente também pode, como a gente fez inicialmente, arrastar. Por fim, a gente também tem a opção de
clicar aqui em possibilidades de animação, né? Então, assim como no PowerPoint, né, que a gente anima a transição de um slide para o outro, aqui a gente também pode animar o que acontece de uma tela para outra. Então, pode ser que a tela que você está acessando, ela se desmanche, entre aspas, para a tela de baixo, ela pode ter uma animação rápida e tantas coisas. Normalmente, quando você clica, você espera que vá para outra tela, então o instantâneo é o melhor de tudo. E aí tem essa última parte aqui que é muito interessante quando a gente vai para uma tela maior, que é o Preserve Scroll Position, né? Porque se a gente estiver lá embaixo na tela e a gente quiser ir para a próxima tela, né? Então tem um botão nessa tela que vai ir para uma outra tela que a gente queria estar no mesmo lugar, então quando vai voltar, por exemplo, a gente clica então nesse Preserve, porque aí ele vai voltar para a tela anterior já na mesma dimensão que ela estava antes, certo? O caso aqui não vai precisar porque é uma tela de mesmo tamanho. Falei bastante rápido, mas agora vocês vão ver na prática o que acontece, que é, clico lá no meu playzinho novamente, tenho já a minha tela inicial, e automaticamente, quando eu, com esse botão gigante que representa o tamanho do dedão humano, eu clicar no botão, vai para a próxima tela. Ela vai para mais alguma tela? Não, porque eu não prototipei. E aí a gente volta para aquela parte que eu falei durante a aula do fluxo. Então, automaticamente, quando eu começasse a... Caraca, eu preciso explicar algum negócio aqui para voltar, e eu não conseguisse, eu lembrar que eu precisava criar um botão de retorno. E aí, clicando no botão aqui, que o cancelar normalmente fica mais distante do dedo para você evitar que a pessoa cancele, fiquem a dica. Vou arrastar aqui e vou jogar para a tela anterior. Então, agora eu tenho ida e tenho retorno. Ficou dúvida? Ida, retorno. Ida, retorno. Professor, eu só me perdi de como você selecionou esses dois primeiro para fazer a apresentação no celular. Entendeu? Como você selecionou os dois primeiros slides. Uhum. Não precisei selecionar. Automaticamente, quando eu crio um fluxo dentro do Figma, ele já entende que, quando eu clicar no Play para apresentar, dentro da função Prototype, ele vai apresentar o fluxo. Tanto que até aqui, ó, tem Flow, tá vendo? Então, se você criar, Tá. você pode criar vários fluxos e automaticamente ele vai entender qual dos fluxos que você está acessando. Mas antes de você criar esse fluxo de botão, ele já estava reconhecendo somente as duas, tá? Não. Nessa parte, não? Se você... estava todas as telas? Todas as telas. Se você cancelar tudo, é que agora eu não... Acho que talvez ele até mantenha o fluxo, eu não tenho certeza. Mas, ó, fechei tudo. Talvez agora ele já tenha fechado no fluxo, porque eu acho que eu queria... Mas vou tentar voltar para a parte anterior. Então... Eu entendi. É que eu fiquei enquanto você não cria, você consegue... não tendo um fluxo, você consegue ver todas as telas como se fosse uma apresentação mesmo. E você consegue ir e voltar clicando para o lado. Tá? Eu acho até dentro do fluxo você consegue, mas aí ele vai reconhecer só as telas do fluxo. Tá? Vou até fazer o teste aqui com vocês. Isso mesmo. Ó, então temos todas as telas aqui, indo para trás e para frente. E aqui embaixo tem a opção até de todas as telas. Entendi. Beleza. E aí até aquilo que você tinha me perguntado, né, da tela maior, até já vou mostrar para vocês. Ele já tem essa funcionalidade já compreendida já automaticamente de que quando eu crio algo maior do que a tela do meu dispositivo aqui, ele já reconhece e ele já faz essa disposição para eu conseguir arrastar para cima e para baixo. Que da hora. Beleza. Muito mais prático. Até aqui está faltando informação. Eu joguei para lá, acho que eu joguei. Enfim. Voltando lá, então, para o nosso protótipo de 599 milhões de linhas e coisas. Tá tudo muito bonitinho, tá agora já disposto de uma forma de protótipo, de protótipo. Aí é só aumentar a tela do dispositivo padrão, então. Se você dimensionar a tela menor do que a tela que está lá, na hora de você ver a tela lá, ela vai até ficar com uma borda estranha. Se você fizer maior, então se você simplesmente... essa daqui já é a tela padrão. Estou no design. Ela tem 568 de altura. Se automaticamente eu vir aqui e colocar 1000, eu nem preciso mexer em nada quando eu jogar lá para a tela. Não é só se mostrar do que falar, né?
Quando eu jogar para a tela, ele já vai reconhecer que eu tenho um arrasta para cima. Os influencers ficarem loucos da vida. E até mostrar... não vou mostrar como ficar para baixo, porque é muito feio. Eu não estou afim de mostrar coisa feia para você. Então, prototipei, ida e volta. Vou voltar lá para minha tela de design e aí a gente vai começar a brincar um pouquinho com algumas coisas. Certo? Vou na minha tela de login. Se vocês lembrarem da apresentação, vou até voltar aqui. A gente tem um fundinho mais escuro para algumas coisas. Por que esse fundinho mais escuro? Para a gente idealizar algumas coisas de design, de layout, que não requeram esta borda bendita. Tá? Essa borda me parece muito que alguém fez um desenho por cima. Eu detesto bordas. Então, para isso, a gente já vai começar a brincar um pouquinho com outra cor de fundo, que é uma cor cinza, que também é conhecida por E, ou E 6 vezes. Ou se vocês clicarem e dar Enter, ele já vai entender que é o E 6 vezes. A gente agora já tem uma cor acinzentada de fundo. E por que é tão legal ter essa cor acinzentada de fundo? Para a gente vir aqui na caixa de texto originária, para facilitar e poupar o nosso tempo, e a gente tirar... Esse é um momento tão divino para mim, quando a gente tira essa borda. E agora eu não vou conseguir tirar a borda só porque eu estou aqui criticando ela. Clica 2 vezes, tá? Para selecionar o retângulo dentro do componente. Não faça igual o professor de vocês. Vai aparecer stroke. Vocês vão clicar aqui e a borda vai sumir. A borda de cima vai ficar porque o professor bom de vocês acabou criando uma borda que não era para criar. Mas vamos então voltar lá. Clicou 2 vezes, sumiu a borda. Sumiu a borda. E agora? A gente preenche com fundo branco. Ai, como é linda, maravilhosa a vida. E agora a gente já sabe que aqui temos uma caixa de texto no fundo cinza. Ah, o EE está muito claro, eu não estou conseguindo ter essa visibilidade que você está tendo, professor. Vamos então jogar para uma cor mais escura. A gente pode entrar então aqui no quadradinho e a gente ajustar para uma cor acinzentada. Por favor, não comecem a pensar, quero botar... Não, não é para pensar isso agora. Uma cor acinzentada que deixa com mais destaque. Então vamos trabalhar aqui com C2, C2, C2. Então, a gente já tem uma noção de componentes distribuídos na tela. O EE ele é muito interessante, e até o FA, para vocês deixarem como fixo mesmo. Se vocês entrarem em muitos sites, vocês vão ver que o fundo não é branco, né? Mas ele é um cinza tão clarinho que parece branco. Mas é mais utilizado o FA do que o FFF. Estou falando grego, talvez, mas enfim. C2, C2, C2. Mudei a cor também do outro. Perfeito? Até aqui de boa? Então, temos agora a caixa de texto, que ela já está distribuída num novo formato. E aí, no nosso pattern, a gente também vai mexer no botão. O botão ele precisa ser preenchido, e é muito importante que ele não tenha a mesma cor da caixa de texto para ele ficar evidentemente que é um botão. Vou tirar o sublinhado, em torno, vou colocar preenchimento. E aí, para dar um alto contraste, para eu saber que isso daqui vai ficar totalmente diferente, eu vou para a cor preta, e aí eu já sei que aqui é um botão. Ah, mas o texto, professor, sumiu. Vou clicar, então, clique 2 vezes para selecionar o retângulo. Como eu já cliquei 2 vezes, eu já estou dentro do componente, eu posso selecionar o texto e aí mudar a cor dele para bianco. E automaticamente eu tenho um botão totalmente diferente. E se vocês verem aqui, a gente tem algo muito mais parecido com esse wireframe do que a gente tinha até o momento, com baixa fidelidade. Certo? Caixinhas, 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 botão, botão, botão tá com alto contraste, tá com alto contraste. A gente vai entrar, então, por que, professor, que você criou um componente para o botão unicamente e não criou algo além disso? Cruzem os dedos, porque eu nunca fiz isso no Figma, eu espero conseguir fazer agora com vocês, mas no Adobe, se eu não conseguir, eu vou mostrar para vocês lá no Adobe XD, e aí na próxima aula eu já mostro para vocês aqui como faz. Basicamente, a gente pode, dentro da ideia de botão, criar o passou por cima, para a gente ter aquele efeito de mudança de cor. Né? Quando a gente está no site, a gente passa por cima de um link, ele muda para uma cor azul, a gente fala, aqui tem um link, para que ele não fique o tempo todo azulado. Vamos torcer, cruzar os dedos para a gente conseguir fazer aqui juntos. Então, temos o componente botão.
certo? A gente vai em prototype, cruzei os dedos, e a gente vai adicionar uma interação. Aqui está dando certo. Ao clicar, né, se a gente for pensar num protótipo para mobile, até muitas vezes o protótipo mobile não tem essa parte porque a gente não desliza, né, o mouse por cima dentro de mobile. Mas vamos fingir que a gente está, né, dentro de um site responsivo na web. While hovering, né, então, passando por cima, ele vai navegar para, e aí é aqui que eu vou explicar para vocês que eu não tenho um componente secundário. Será que eu vou conseguir aprender isso aqui rapidinho para mostrar para vocês como faz aqui? Talvez sim, talvez não. Não. Enfim. Mostrando para vocês numa outra ferramenta até eu aprender como faz nessa ferramenta aqui. Erros de trajetória acontecem. Adobe XD. Até é legal porque eu já vou mostrar para vocês um protótipo já de alta fidelidade feito. E aí talvez eu mesmo com o meu autoimpostor falando, nossa, talvez estejam pensando que o professor não sabe nada do que faz. Vai ver agora que sabe um pouquinho, pelo menos. Então, temos o protótipo aqui de alta fidelidade no qual eu entreguei um TCC no colégio. Eu não vou mostrar, no colégio não, na faculdade. Eu não vou mostrar muito algumas coisas para vocês dele, porque, enfim, era para ser só na próxima aula. Mas aqui a gente tem um componente, que é onde eu quero brincar. Então, aqui, dentro da Adobe XD, eu já sei como faz, lá eu ainda não aprendi. A gente tem o estado padrão e a gente tem um estado secundário que a gente consegue fazer no mesmo componente. Então, quando eu crio um estado padrão, que é, né, o pattern original, eu posso deixar ele de uma forma simples. E, automaticamente, quando eu altero ele, eu posso fazer uma outra cor. Então, eu vou deixar amarelo como restante aqui do meu design, certo? Por que que isso é tão interessante? Porque dentro do mesmo componente, eu não preciso criar duas telas diferentes para mudar o estado dele. Eu posso criar uma tela única, no qual um componente ele vai alterar a cor. Então, automaticamente, quando eu clico aqui para acessar essa tela de login do protótipo, eu consigo clicar no botão e ele já vai para um outro estado. Então, eu não preciso criar várias telas, uma tela com ele preto, uma tela com ele amarelo, uma tela com ele azul. E eu fazia isso no início, quando eu estava começando a prototipar. Não, eu consigo, dentro do mesmo componente, já fazer essa alteração de estado. Vocês viram, eu cliquei, ele já foi para essa função, né? Mas se eu clicar de novo, ele não volta. Por quê? Porque na prototipação, e é aquilo que eu consegui até fazer lá no Figma, mas não consegui mexer o estado, na prototipação eu consigo vir aqui, né? O Adobe XD é um pouquinho diferente, eu consigo vir em protótipo, clicar numa interação e automaticamente nessa interação falar para ele, quando você for tocado, eu quero que você vá para o estado 2. Mas se no estado 2 eu não colocar nenhuma interação, ele não tem um retorno. Então, aquela mesma questão de tela para tela, de clica, vai, clica, volta, eu vou ter esse problema, entre aspas, aqui, né? Então, se eu não colocar uma nova interação, ele fica neutro. Se eu clicar numa nova interação e não dar um destino para ela, ele vai ficar neutro também. Mas se eu clicar e colocar estado padrão, automaticamente, quando eu der um play aqui, ele vai ir e voltar no estado de cor. Vai ficar tipo um pisca-pisca. Certo? Vou aprender como faz isso no Figma com muita cautela e vou mostrar para vocês já na aula de alta fidelidade. Mas achei que seria interessante já mostrar hoje por essa questão da gente já estar falando de componentes. Felizmente, falhei ali de não saber como faz essa transição de estado. Mas mostrei para vocês qual era o principal motivo da gente criar um componente único, com uma única função, é para a gente ter essas possibilidades de criação em cima disso também. Certo? Até aqui alguma dúvida? Não vou perguntar se tem alguma crítica, porque provavelmente a crítica vai ser como você não aprendeu a fazer isso ainda no Figma, professor? Acontece, pessoal. Nenhuma dúvida? Só cara de desespero mesmo? Pessoal, tá tão complicado assim? De coração. Não? Não mesmo? Tá. Desespero é por causa que a primeira
Eu, pelo menos, é a primeira vez, mas talvez tenha alguém que já mexer. Então, eu espero por causa disso, mas tá complicado. Tá bem didático. Tá. Até agora tá. Não, fica tranquilo, porque às vezes eu fico preocupado de não ser tão didático e vocês acabarem ficando assustados, porque não estão sabendo fazer isso aqui. Então, agora sim, temos o wireframe da tela de login. E aí, o meu toque não está deixando esse espaçamento ficar diferente desse espaçamento daqui, pessoal. Eu acabei de dar todo um discurso de, tem espaçamento por causa de... Não, enfim, vamos deixar igual. A vida é assim, às vezes o designer ele tem ideias mirabolantes no meio do processo, ele quer fazê-las e vai reajustando. Então, vamos lá para o nosso checklist. Muito importante ter o checklist para a gente se guiar, né? Então, nosso login. Temos o logo, check. Temos o título? Não temos o título. Por que que eu tirei o título daqui igual ele estava antes, né? Se vocês lembrarem do protótipo que a gente fez aqui. Porque a gente vai deixar o título no botão. Tá? Título do botão, automaticamente, quem lembra-se do que eu falei, se eu mexer aqui, eu não vou mais alterar no meu botão de login. Olha que coisa linda. Então, botão de login criado, tem o meu título, dou um check. Account Identification, tem o meu campo aqui, e eu vou mexê-lo para, a partir de agora, se chamar e-mail. Professor, você está fazendo um negócio que você falou para não fazer. Fato. Se vocês alterarem esse texto aqui agora, depois quando vocês forem alterar a cor do texto, da caixa de texto, vocês vão ter problemas. Então, eu indico que vocês não alterem o texto, até definirem o que vocês vão fazer. Se vocês mexerem na cor do texto, vai ter problema? Não. A cor do texto, se eu não me engano, pelo menos eu espero que o Figma tenha a mesma funcionalidade. A cor do texto, ela muda, por mais que você já tenha alterado o texto, tá? Mas, ainda assim, eu indico que você já tenha uma noção de que é melhor não fazer isso agora. Professor, mas eu já quero deixar os textos base para eu lembrar aqui. Por exemplo, aqui é o login, aqui é o botão de cancelar, aqui é outro botão. Tudo bem, não tem problema não. Check, check, check. E check. Até aqui já vou fazer isso. Aqui é o botão de cadastro. Já vou deixar de uma maneira que eu me lembro que aqui é para acessar a tela de cadastro. Esse botão aqui eu esqueci a senha, pode deixar, mas também pode não deixar. Tela de cadastro. Vou na tela de cadastro, sei mais ou menos o que é cada campo. Se eu não sei, posso escrever. Esse daqui é o botão de cancelar. E esse é o botão de cadastrar. Aí já vamos para mais um conceito de UI. Botões que eu quero que as pessoas cliquem, eu deixo ele em destaque. Botões que eu não quero que a pessoa clique, eu deixo ele com menos destaque. Posso sumir com eles? Não, não pode, porque as pessoas têm que ter esse controle, né? Essa liberdade de poder manusear as informações. É uma das heurísticas de News. Então, neste caso, como este botão eu já vou querer manter de uma forma diferente dos demais, eu vou mexer neste botão na cor dele e vou deixar o preto um pouquinho mais claro. O cinza, né? Melhor dizendo. E aí aqui você já vem mais nitidamente algo que talvez vocês não tivessem percebido até hoje, que alguns botões eles ficam mais destacados e outros não. Para o quê? Para que eu não tenha vontade de clicar no cancelar, eu tenha mais vontade de clicar onde está em destaque. Afinal, somos todos animais lá no fundo, e a gente tem questões animalescas com a gente, e essa questão de se aproximar de informações que tenham maior destaque, maior relevância, é algo bastante animal ali, igual o pavão, todo colorido. Então, tela de login, tela de cadastro. Vamos, então, brincar rapidamente aqui na tela de home, para vocês entenderem algumas outras funcionalidades que eu posso trazer para vocês hoje. Então, funcionalidade 1, plugin do Figma de Lorem Ipsum. Então, se vocês pesquisarem aqui em cima, Lorem Ipsum, então vocês vão clicar ali naqueles ícones, escreverem Lorem Ipsum e vocês vão ver que vão aparecer diversas funções aqui embaixo, né, da comunidade do próprio Figma. Este aqui, eu acho que ele está em segundo ou terceiro. Mas por que eu escolhi ele? Se vocês olharem aqui, está falando por quantas pessoas esses plugins são utilizados.
E este daqui não estava sendo utilizado por nada mais, nada menos, se eu não me engano, por 540 mil pessoas. Quando ele está sendo utilizado por muitas pessoas, é porque ele tende a ser um plugin que de fato funciona. Vou clicar em Run. Vai aparecer essa telinha aqui. Essa telinha aqui vai ter configurações que vocês podem mexer, etc., né? Botar lorem Y, botar tantas e tantas outras coisas. Não indico que vocês mexam. O nosso principal é aqui. Aqui é onde a gente vai brincar de preencher o espaço com o texto do campo que a gente selecionou, certo? A gente pode selecionar quantos caracteres a gente quer que tenha, quantas palavras a gente quer que tenha, quantas frases a gente quer que tenha, quantos parágrafos a gente quer que tenha. Se eu clicar aqui, por exemplo, em 2 parágrafos e colocar em gerar, não vai dar muito bom. Por quê? Porque eu não tenho espaço para isso. Então, ele vai fazer aquilo que eu já tinha falado na nossa última aula, de entender o limite lateral, mas ele vai jogar para cima e vai jogar para baixo. Porque ele está querendo agir assim. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente não ter que toda hora fazer aquele caminho, a gente vai em plugin, então botão direito, plugin, lorem Y. Também tem uma formulazinha para chegar aqui. A gente vai em auto-generate. E eu acho que por esse botãozinho aqui que ele é tão utilizado. Porque automaticamente, quando eu clico nele, ele preenche dentro do espaço limitado, altura e largura. E ele já deixa um texto aqui, nada a ver com nada, mas que eu já consigo entender que é um preenchimento necessário. Tranquilinhos? Dúvidas desse plugin? Não? Na próxima aula a gente vai ver o plugin do próprio ChatGPT, entre aspas, que tem aqui, e ele é muito útil, muito legal, gosto muito. Mas enquanto isso, vamos buscar com o lorem Y. Demais informações que a gente pode analisar neste protótipo aqui, que já está... Eu não foquei tanto nele, porque já está até mais de média fidelidade do que eu gostaria que ele estivesse. Mas vamos lá. Vamos brincar desde o começo da aula, então. Layout Grid. Gente, vou mais rápido agora, porque eu acho que vocês já entenderam, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas, vão levantando a mão. Então, vou brincar com o tamanho. Vocês podem ver, eu já até, né, fiz algo bem próximo do que eu esperava no final. Então, nem vai ter muita alteração. Vou ajustar layout, informações, alinhamentos. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, por que tem esses quadradinhos se não vai ter imagem? Porque aqui é onde eu vou colocar ícones. Aqui é uma imagem, na verdade, a imagem do logo, mas aqui ícones. Ícones a gente representa também dessa forma, para a gente entender que vai ser inserido de uma maneira do espaçamento estar delimitado, tá? E vocês podem ver que o espaçamento dele é menor do que o espaçamento do logo, para o logo, obviamente, chamar mais atenção. Então, alinhei. O desenho aí do ícone é padrão mesmo, usar igual da imagem, ou é só uma boa prática mesmo? Eu posso diferenciar? Em protótipos de baixa fidelidade, a gente tende a fazer esse quadradinho porque é muito mais fácil fazer um quadrado e riscar no meio. Mas se você quiser fazer algo um pouquinho diferente para você conseguir entender, não, aqui é uma imagem, e aqui eu vou colocar um quadrado só, um risco, por exemplo. E aqui é um ícone, legal. Aí depende muito de como você vai, e também acho para a equipe que você vai, cada um tem a sua melhor prática. Eu acabo fazendo, porque a minha memória para isso aqui pelo menos é boa, eu acabo fazendo tudo mais ou menos igual, mas aí depende de cada um. Eu até vou deixar desse jeitinho aqui para vocês entenderem. Então, imagens e ícones, certo? Então, joguei aqui a imagem, aqui no caso é uma imagem grandona, vou ajustar no tamanho, coloquei uma barra aqui no meio, aí vocês até podem estar se perguntando algo que eu acabei deixando passar, né? Senhor, mas aqui você deixou um espaçamento de 3, aqui você já está jogando tudo para cima? Por quê? Porque aqui é um cabeçalho, né? Aqui a gente não tem cabeçalhos. Aqui a gente tem informações na tela. Então, quando a gente tem cabeçalho, se vocês lembrarem do próprio Word, quando você joga para o cabeçalho, ele abre uma tela em cima da tela que vocês estão usando e você consegue editar informações nela. Então, aqui é o mesmo princípio. É como se aqui em cima a gente tivesse um cabeçalho e não necessariamente o restante da tela. Então, aqui a gente deixa as informações melhores dispostas deste jeitinho, tá? Vou ajustar aqui, vou ajustar ali, e até o que delimita esse cabeçalho, né? A gente pode tanto delimitar com uma linha, ou se, por exemplo, a gente já fizer algo, e aí vamos já para o wireframe, que eu acabei esquecendo de fazer. C2, 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 C2. Então, aqui a gente tem uma linha. Pode deixar essa linha para dividir o cabeçalho do restante? Pode, mas normalmente a gente está acostumado com o quê? Com isso daqui. A gente tem algo mais claro
lá no fundo que delimita que aqui é o cabeçalho e aqui é o restante da tela. Costumes, né, que a gente já tem aí, hábitos, e por isso que é tão interessante a gente entender que existem esses patterns. Por quê? Porque são coisas que as pessoas já estão acostumadas a ver e a gente facilita com que elas usem nosso aplicativo de uma maneira que elas já estão acostumadas, né? Às vezes inventar roda não é tão legal. Aqui eu vou brincar com né? Não está muito escuro. Então, vou jogar um pouquinho mais claro só para a gente ter esse dimensionamento aqui de que são duas informações distintas. Então, borda superior, né? Cabeçalho, a gente tem onde vai ficar a imagem, a gente tem onde vai ficar o ícone, a gente já tem onde vai ficar o texto. Aqui já a gente já pode também mexer na questão de texto, tá? Como eu também já tinha dito, a gente pode já entender qual que é a fonte que a gente vai utilizar. A gente não precisa se preocupar qual é o texto, a gente já pode se preocupar com essas informações. Então, sei lá, a gente vai usar um Monte Serra da vida. Será que o Monte Serra tem? O Monte Serra ele é mais largo, né? Uma fonte, uma tipografia mais larga. Vocês vão ouvir falar mais de tipografia na nossa aula gravada. Mas por ela ser uma fonte mais larga, então talvez eu já tenha que usá-la. Por quê? Porque o espaçamento dela vai ser diferente de uma Roboto, por exemplo. Então, se eu quero usar uma Monte Serra, que é o código do produto que eu estou inventando, ou criando, ou tendo como base, eu já vou ter que entender que o espaçamento dela, por ser maior, a largura dela, por ser maior, eu vou ter que ter um espaçamento maior para comportá-la. Então, é interessante, neste momento, a gente também já escolher a tipografia, não se importando ainda com qual é o texto. É até interessante falar isso, porque ensinando vocês a fuçarem. Muitas das vezes, para pessoas que fazem trabalho freelancer, beber água aqui enquanto eu choro por dentro, as informações que vêm não são as melhores, né? Até vocês vão ver que vocês não vão ter as melhores informações para fazerem essa parte do projeto aqui, porque o próprio Business News aparentemente não tem tantas informações a respeito do design deles. Então, ensinando vocês a fuçarem. Botão direito, inspecionar, a gente já vai ter algumas informações muito importantes para a gente. Uma informação, por exemplo, são imagens que a gente pode utilizar do cliente que a gente está trabalhando, né? Então, ao clicar aqui, eu venho aqui do lado e eu vejo que eu tenho um JPEG. Esse JPEG, se eu clicar com o botão direito e clicar em Opinion Table, cadê o Opinion Table? Aqui. Eu vou pegar o logo da Business News. Isso aí, mano. E também temos até plugins aqui, né, do próprio Google Chrome, que você consegue selecionar, né? O Color Pick Eyedropper é o que eu tenho. Eu posso vir aqui, né? Que agora acho que eu estou na versão mobile, mas ó. Cliquei nesse plugin aqui, cliquei na cor, ele aparece o código hexadecimal. Extremamente útil. Ah, mas eu não quero ter um plugin porque vai demorar 3 horas para eu acessar meu Google Chrome. Sofro disso. Vai no inspecionar, vocês vão ter que provavelmente ir até um lugar que tem alguma cor. E às vezes é difícil achar. Então, transparente, cola. Enfim, não vai aparecer de uma maneira simples. Triste, muito triste. Então, a gente vai para um texto. Vocês podem ver que o responsivo deles é coisa de louco, mas enfim. Não vou gongar ninguém. Cadê? Cola. Eles colocaram num código. Depois vocês pedem para a Thaís olhar o código deles, porque acho que vai ser bem interessante a Thaís olhando isso aqui. Enfim. Às vezes o próprio cliente não facilita a nossa vida, né? Nem no próprio site. É porque eu acho que esse daqui é o Wix, né? Acho que o Wix ele tem uma forma diferente de componentes, porque eles facilitam a própria formatação dos próprios sites. Não vai ajudar a gente. Então, neste caso, clicou ali no eyedropper, vai ser muito mais fácil. Mas aqui a gente já tem pelo menos uma informação, espero que a gente tenha, que eu não comparei para ver. Não, a gente tem aqui, ó, color. Vocês viram que quando eu passei por cima aparece ali. Que aqui no código fonte não está aparecendo. Mas aqui apareceu, ó, 642C93. A gente já consegue ver que esse roxo que eles usam é essa cor aqui. E a fonte, aparentemente, é Avenir, o nome da fonte? Isso mesmo? Avenir? Deus do céu. Onde sai essa fonte, gente? É Avenir. Ok. Vamos ver se temos Avenir no nosso Figma. Vamos ver. Tomara que tenha, porque aí já
vai ser meio caminho andado para vocês de deixarem o protótipo mais... Qual que era o nome mesmo? Essa minha memória tá muito boa. Alguém lembra o nome? Não? Vamos lá de novo. Nome da fonte. A gente vai deixar você fazer de novo para a gente ver como que é. Tranquilo. Ó, já temos uma novidade. Aqui eles usaram Hathaway. Aqui eles usaram Avenir. Eu acho que enfim. Então, vou tirar do responsivo, que tá mais... Tem que deixar no responsivo, mas vou deixar no responsivo, não tão responsivo assim. Tá mais atrapalhando isso daqui do que ajuda. Cadê? Tá mexendo aqui. Então, só voltando, né? Acho que talvez voltar desde o início, depois dessa frase do Giovanni vai ser importante. Botão direito, inspecionar, a gente consegue fuçar o site. E aí, coisas legais do inspecionar, por exemplo. Você quer entrar no site, você quer copiar um texto e o site não deixa você copiar o texto. Se você vai no inspecionar, você consegue copiar o texto na fonte. Nunca falei isso para vocês. Passei por cima, Hathaway. Então, provavelmente eles usam Hathaway como fonte primária para títulos e o tal do Avenir para fontes secundárias. Avenir. Então, aqui, Hathaway. Hathaway é uma fonte Google, então vai ter aqui. E aqui eu usaria a Avenir, que eu não sei se é uma fonte Google. Aparentemente não é uma fonte Google. Da onde saiu essa Avenir, meu Deus do céu? Enfim, não é uma fonte Google. Vocês podem estar se perguntando, por que você está falando que é fonte Google? Porque o Figma ele usa fontes Google porque são fontes gratuitas para uso, né? Não existe mesmo uma fonte Avenir. Não existe. Existe a velha. E depois tem que estudar melhor. Se eu descobrir, eu falo pro Samuel passar para vocês qual é a fonte que eles usam. Eu achei que eu ia achar dessa forma mais simples. Neste caso, vai na Roboto mesmo, que é sucesso, que é uma das fontes mais tradicionais aí na internet. E aqui, Hathaway para título, Hathaway para título, Hathaway para título. Aqui a gente já pode brincar também com espessura, né? Peso. Então, brincar não, né? Prototipar. Então, por que é legal usar fontes, né, do Google? Porque Hathaway tem vários pesos, a Roboto também tem vários pesos, e a gente pode fazer isso daqui, né? Deixar maior destaque. Então, por exemplo, aqui vai ser o título do blog, então deixo maior destaque, além da fonte ser um pouquinho maior, deixando em negrito. Aqui é o título do texto, posso deixar em negrito. Tanto quanto o site, talvez sim, talvez não, talvez um pouquinho menos, para eu ter um destaque maior para o nome do site, o nome do blog, né? Um pouco menor para os textos, que vai de cada um. Então, vou dimensionar um pouquinho a imagem e vou jogar aqui. Isso daqui, por que acontece? Porque aqui dentro da nossa page de home, blog, eles vêm com essa informação aqui, que me pegou um pouquinho desprevenido. Não é na blog, é na blog post, não na blog page. Isso. Aqui. Thumbnail, né? Então, basicamente, é uma forma de você exemplificar, não é thumbnail. Enfim, tem algumas páginas aqui que eu vi que eles estavam falando para vocês rotularem o conteúdo, porque era uma forma de facilitar na hora da busca. Vocês vão olhar com calma lá, vocês vão ver, eu não vou passar todas as telas, senão a gente vai perder mais tempo. E aqui eu achei uma fórmula interessante de rotular, então vai ser basicamente um sólido, que vai ficar sobre a imagem, e aqui vai vir, por exemplo, esporte. E eu vou conseguir fazer com que as pessoas entendam que isso daqui é sobre o conteúdo de esporte, certo? Mas aqui não vai ser neste momento. Eu joguei esse rótulo aqui para cima, já vou deixar ele sem borda, porque eu já não preciso mais das bordas. Vai ser um rótulo automaticamente preenchido com determinada cor, que até pode ser também uma forma de assimilar qual que é o componente. Então, vai ter o texto e uma cor. Já mexi, então, aqui no tamanho da imagem, já consigo levar a informação do texto mais para cima. Esse texto é um pouco maior, então talvez eu não use a borda dele como parâmetro, mas eu use o espaçamento, o lugar da fonte como parâmetro. Então, aqui, ó, a base da fonte, ela está na linha. Né? Então, textos maiores, talvez eu tenha que usar isso como base. Talvez eu use só a parte de cima, a parte de baixo eu deixo igual. Subtítulo, posso alinhar
próximo, posso deixar mais distante. Eu gosto de deixar título e subtítulo bem próximos para ter esse dimensionamento de que isso daqui complementa o título. Demais fontes, título em negrito, para deixar o subtítulo talvez com uma cor com peso um pouquinho maior sem faltar contraste. Então, título, subtítulo, texto, posso alinhar de uma maneira, ter uma certa distância do subtítulo, posso deixar junto, eu gosto de dar uma distância, essa distância parametrizando talvez pelo próprio grid. Estou cuspindo informação, está todo mundo pegando, tá tranquilo? Tá, beleza. Então, coisas aqui que eu estou compartilhando com vocês que é tipo frescura de designer mesmo, né? Não tanto coisas, talvez, que vocês tenham que ter em mente nesse primeiro momento. Mas vocês estão vendo que essas frescurinhas já estão fazendo com que aquilo ali que estava tudo meio jogado comece a criar mais corpo. Título do autor, posso deixar próximo, como eu posso dar uma distanciada, que talvez eu use a linha de baixo, ou eu posso colar aqui no texto para ele ter essa funcionalidade também de entendimento de que esses componentes aqui são todos interligados. Botão, posso copiar daqui? Posso. Devo? Não devo. Por quê? Porque eu já alterei para cadastrar. Então, aqui eu alterei para login. Então, eu venho na fonte, copio, colo e redimensiono. Por que esse botão está mais achatado que os outros botões, professor? Porque neste quesito aqui, eu posso ter um botão menor, haja visto que a minha função aqui é só fazer com que o leitor acabe clicando para ler mais, né? Então, dentro do próprio contexto ali, ele seja um botão mais acessível neste cenário aqui, até para não ocupar tanto espaço. Ah, mas ele não está dando clique, né? Ele não está dando acessibilidade. Pode voltar para o tamanho natural e você ajusta o restante do layout para que ele fique comportado, né? Então, talvez teria que aumentar o tamanho aqui da minha tela e automaticamente jogar essas informações mais para baixo, né? Vou jogar assim que eu mexer no restante. Aqui são os ícones das redes sociais, né, para compartilhamento. Então, ícone de compartilhamento de rede social, ícone de compartilhamento para o WhatsApp, etc. Vou deixar assim para vocês entenderem que são ícones. Vou alinhá-los com o meu botão, né? Então, deixa o botão maior agora. Vou alinhá-los com o meu botão para ser uma zona de clique, né? Então, aqui é uma zona clicável. Automaticamente, para os desenvolvedores, já fica mais fácil para talvez dividirem em quadrantes aqui para esses cliques. E aí, mais uma dica de design, né? Vocês vão ver, estão vendo que eu estou meio que misturando algumas coisas aqui hoje. Tem um vídeo na internet que me irrita grandemente, que é um designer que ele fala um pouco antes dos vídeos do YouTube sobre por que a Netflix usa a imagem dividida no meio para os filmes, né? Ele fala disso e me irrita porque eu já sei, mas muita gente não sabe. E eu vou explicar para vocês o porquê, sem que vocês tenham que fazer o curso gratuito dele de uma semana. Basicamente, para a visualização dos seres humanos, se eu tenho, vou no protótipo para ficar mais evidente. E aí, respondendo novamente a pergunta do Giovanni, temos todas as telas aqui. Se eu vejo um componente retalhado, automaticamente, por saber que eu tenho um componente completo em cima e eu percebo que, de fato, ele está retalhado, nossa, deve ter mais coisa para baixo. Uau, tem! É por isso que a Netflix faz aquilo. Não precisem comprar o curso de uma semana, continuem na coroa. Então, tendo isso daqui em mente, vocês já entram um pouquinho na questão de UX e UI, né? Então, aqui a própria UI falando que se eu repartir um componente no meio, eu vou fazer com que o usuário entenda que tem outra informação embaixo. Se, por exemplo, tá? Não vou reeditar lá, mas o meu protótipo estivesse assim, eu poderia entender que aqui é o final da página. Por quê? Tá normal, tá? Tipo, tem um componente aqui, tem um componente ali é um componente para entrar, beleza. Não vou nem arrastar para cima. As pessoas, elas são curiosas, normalmente elas fazem o movimento. Mas é que é uma pessoa que é low user, né, que fala, tipo, usa muito pouco. Ela vai acabar não sabendo. Então, deixar assim faz com que, por mais que a pessoa saiba pouco de internet, ela fala, não, tá estranho isso daqui. Como que eu faço? Arrastei para cima. Beleza? Então, Nossa, mas aí dá uma trabalheira também pelo tamanho da tela.
Esse aí é um. Se você pegar um outro maior, talvez está retalhado. Pode ser. Pode ser que não esteja retalhado e pareça que está retalhado e aí você fica arrastando igual um besta. Mas é sempre interessante, por isso que eu trouxe isso para aula, vocês terem isso em mente. Porque tendo isso em mente, vai facilitar o que vocês utilizem nessas ferramentas aí no dia a dia. Outra informação talvez que seja muito interessante, né? Até para questão de design mesmo. Tentar reproduzir o tamanho da imagem de capa em todas as imagens de capa que vocês forem colocar. Então, aqui é a imagem de capa do texto, esse é o texto em destaque. Por que eu estou falando isso? Porque para o desenvolvedor, se você faz um tamanho diferente, então aqui eu mexi lá no tamanho lá de cima, então provavelmente vai estar diferente aqui agora. Está bem diferente. Se eu jogasse a mesma imagem lá, aqui, eu teria perda de imagem, ou para cima, ou para os lados. Então, é interessante também ter isso em mente na hora de reproduzir informações semelhantes, por mais que sejam semelhantes em tamanhos diferentes. Então, na hora de chegar aqui, eu vou copiar lá a imagem lá de cima, e eu vou redimensionar segurando a bordinha do lado, não em cima nem embaixo, e muito importante, segurando o Shift. Por quê? Porque aí eu vou ter o mesmo tamanho. Então, a imagem que estiver aqui completa vai estar aqui completa também. Tendo esse mesmo tamanho, eu reajusto dentro do meu layout e reproduzo nos demais campos que eu tinha em mente, né? Então, como já tem um botão aqui, não vou deixar um botão muito próximo. Vou jogar isso daqui mais para baixo. Joguei mais para baixo. Copio. Arrastando com Alt e Shift, né? Para manter o mesmo lugar. E Alt para copiar, né? Copiar e colar. Verifico se está tudo alinhadinho, bonitinho. Agora tá. Copio os textos. O texto aqui está muito grande, né? Por mais que seja um título, eu posso diminuí-lo. Por quê? Porque eu não quero que ele tenha uma hierarquia tão grande quanto o texto ali inicial. Então, eu vou jogar aqui talvez para um 16. Aí vocês podem estar pensando, professor, mas aqui já está bem na beiradinha, né? É um problema. Por isso que a gente vai e testa a visibilidade dentro do nosso protótipo. Está tão na beiradinha que não parece uma outra imagem. Por mais que esteja tão na beiradinha, algumas pessoas vão olhar e vão falar, não, está faltando coisa, tem mais coisa ali. Mas nesse caso, talvez seja interessante fazer o quê? Vamos ver se vocês adivinham. Sugestões? Diminuir o espaçamento, boa. Ou, por mais que aqui seja uma parte de texto, posso diminuí-la e colocar menos informações a respeito do texto, até para deixar mais conteúdo para o conteúdo final. E automaticamente eu tenho mais respiro para trabalhar. Eu não preciso mexer no espaçamento, que é o mais importante, e eu forneço possibilidades para eu ajustar tudo. Aí vocês lembram do que eu falei lá durante a parte teórica. O layout na média fidelidade, ele é mais prático de ser alterado. Exatamente por isso, porque a gente ainda não tem algo finalizado. Venho no plugin, lá em Y, clico no Auto Generate, automaticamente ele vai reajustar para uma nova dimensão de tamanho de texto. Nossa, tem muito pouco texto, está muito ruim. Vou aumentar, eu vou saber que dentro deste tamanho de fonte, 14, dentro de 70 de altura, eu consigo ter 4 linhas, ao invés de só 3, certo? Reajusto o restante do meu layout, colo aqui as informações. O botão já não vai estar mais tão certinho aqui para eu colocar dentro desse espaçamento, né? Pode colocar ainda assim, porque aqui é um texto e não vai ter interferência, mas tá muito ruim, trabalhem com metade. Trabalhar na metade dos quadradinhos também é uma possibilidade, né? Não, mas eu não sei onde é a metade do quadradinho. Dá para facilitar ainda mais para vocês. Se a gente colocar aqui grid 5, vocês vão ter quadradinhos minúsculos para vocês conseguirem ajustar. Então, aqui, acho que antecipando uma possível pergunta, vocês podem ir para qualquer tamanho de grid que vocês acharem melhor para trabalhar. Se trabalhar com 20 para ser mais facilmente vocês visualizarem, também porque não precisa também de tanto esforço aqui. Como eu joguei essas informações mais para cima, agora eu tenho metade para trabalhar aqui, eu vou trabalhando na metade.
Tô brincando com esse... Tô brincando não, né? Tô usando esse termo de quadradinhos porque fica mais fácil. Mas se vocês também forem tão... Né, todas as ideias que nem eu, vocês podem ir por espaçamento mesmo, né? Então, vocês vão ver aqui que quando vocês arrastam para cima e para baixo, às vezes aparecem uns numerozinhos. Então, aqui vocês têm 42 pixels de distância de um para o outro. E aí, se vocês forem pessoas ainda mais totozinhas das ideias, vocês vão fazer assim, 41, 40. Ah, agora sim, agora tá bom. E aí vocês vão descobrir que daqui para cá temos 40 de espaçamento. Terminou o joguinho aqui para cima. Vou jogar aqui para dar um respiro da última informação. Aí, só como prometido, vamos diminuir o tamanho das fontes gerais aqui para 16. Vou dar um destaque para esses botões clicáveis, colocando aqui em... Vocês podem ver que tem muito mais opção, né, no robô, por isso que é tão legal utilizar. Bold não, acho que é um semi-bold. Semi-bold, semi-bold. Posso selecionar todas e fazer o semi-bold de uma vez só, né, para também ficar igual um bobão. E ajustei, ajustei, ajustei. Tá tudo muito ruim, né, porque tá tudo muito torto. Agrupei, agrupei, agrupei. Coloquei onde eu quero o máximo do limite embaixo, que vai ser aqui. Coloquei o máximo do limite em cima, que é isso daqui do meio, de cima. Entre eles, eu faço a distribuição e automaticamente eu já tenho o espaçamento necessário entre os meus campos. E pro meu protótipo, vocês viram que eu só dei o play ali, mas eu já tivesse com o link aberto. Eu tenho novamente o meu campinho aqui com a imagem recortada no meio para eu poder ir para cima e ir para baixo. É e não é. Por que que é mais fácil aplicar o auto layout? Porque é automatizado, você tem menos trabalho. Por que que não é? Porque às vezes o auto layout ele não é tão automatizado a ponto de ser humanamente responsivo. O que que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu não vou conseguir exemplificar aqui para vocês. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Auto layout, auto layout, auto layout. Não tá aqui, não tá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Auto layout. Tadã! Acho que mostrando fica mais fácil falar do Mas que que... merda. Ele ajusta o layout dentro de uma compreensão de máquina que não necessariamente tem princípios de UI e UX, certo? Então, ele vai distribuir as informações de uma maneira que você consiga utilizá-las. Neste caso, ele distribuiu todas de uma maneira horizontal para que todos os componentes eles estejam em cima do outro. E automaticamente eu consigo fazer isso aqui tudo. O autoajuste talvez seja interessante em questões mais pontuais, que eu não sei se vai aparecer aqui. Aparece? Eu estou penando muito com aqui, ó. Então, neste caso, aí sim, é interessante um auto layout. Por quê? Ele vai dimensionar dentro de um padrão que ele vai entender que seja ajustado, e aí você vai ter aquelas possibilidades que eu já tinha falado, né, de poder ajustar aqui no meio. Deixa eu dar um zoom aqui para conseguir mexer. Então, para alguns quesitos, é legal ter o auto layout, né? Então, esse daqui foi um caso. Eu não gosto do auto layout porque eu tenho minhas neuras de design que eu gosto de ter um ajuste aqui, um ajuste ali, não serve para mim. Mas nesse sentido aqui, talvez seja interessante, né? Para facilitar o trabalho, vocês vêm aqui a de auto layout, você já tem um layout pronto para vocês poderem ajustar, certo? Tirando dúvida, Andrew? Só manda um joinha aí que eu já vou saber. Ou tipo, nossa, aqui professor não explicou nada para nada. Joinha? Joinha. Perfeito. Então, só para finalizar a nossa aula, temos aqui um espaçamento lá no final que eu não estou a fim de ter, que vai estragar a minha experiência no protótipo. Vou tirar os meus grids. Olha, eu consegui fazer 3 telas com vocês hoje. Eu merecia um voucher do iFood de alguém de vocês, né? Protótipo, cadastrar,
automaticamente eu já quero que a pessoa do cadastro já acesse, porque eu não quero que ela volte para a tela de login para refazer o cadastro. Não faz sentido nenhum. Tem muito no site que faz isso, puto da vida. E a minha tela de login também, meu botão de login também para a tela de home. E aí eu tenho um fluxo inicial para poder brincar, que é do login ir para minha tela inicial, do cadastro ir para minha tela de cadastro, do cancelamento voltar para minha tela de login, ou até mesmo do cadastro, terminar de cadastrar e ir para minha home. Isso tudo no protótipo de média fidelidade, ou também conhecido como wireframe, que eu já consigo ter uma noção de muito melhor do que no desenho, no esboço, de onde vão estar os componentes, de quais serão os componentes, de como vão estar distribuídos. Então, aquilo que era um desenho bobo de criança, virou esse protótipo aqui inicial, que semana que vem, nós iremos preencher com diversas cores e vamos falar muito de identidade visual e coisas aleatórias que vão envolver algo. Certo?